Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesse calor desgraçado aqui da cidade de Americana, né? Trabalhando, acabei de chegar do fórum, subindo e descendo escadas, com uma audiência tensa ontem. Bom, para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a doutora Marina, sou advogada inscrita na OAB São Paulo, especialista em defesa do consumidor. E hoje, né, como prometido, né, serão 4 vídeos e hoje nós estamos no terceiro vídeo, pois estamos na terceira semana de março, tá? E eu vou falar de um caso assim que esse causou muita comoção nacional, né? Porque foi uma atriz, né, que foi morta, uma artista de primeira linha, né, apesar de... E o pior, né, era uma artista em ascensão, né, uma artista que estava no auge da carreira, né, jovem, bonita. E eu já vou avisando, se eu disser alguma abobrinha aqui, não levem para o lado pessoal, porque eu não nasci nessa época. Aliás, ela morreu um pouco antes de eu nascer, né? Eu sou de 1996, essa tragédia aconteceu em 1992. E tem um detalhe, né? Ela foi morta pelo próprio colega de trabalho, que trabalhava na mesma novela que ela. E que bingo, né? Ela não foi morta só por ele, ela foi morta pela esposa dele na época, né? Aí a gente fala bingo, né? Feminicídios podem ser cometidos por mulheres? Sim, isso é um entendimento recente do STF, do STJ, dos tribunais superiores. Violência contra a mulher também pode ser cometida por mulheres, né? Esse caso se encaixa muito bem, apesar de que não é um caso recente, é um caso bem antigo, há mais de 30 anos, mas que realmente, pela barbaridade, tomou proporções inimagináveis, né? E o pior, né? Outra coisa, né? Horas depois, né, desse acontecimento, o próprio presidente da República, na época, acabou renunciando ao seu cargo. Assim, na minha opinião, eu acho que ele se aproveitou dessa situação, né, se aproveitou da comoção nacional que ocorreu, né, e para renunciar ao cargo. Ele já estava sofrendo um processo de impeachment na época, né, mas eu acho que ele se aproveitou de toda essa situação degradante para renunciar ao cargo, tá? Enfim, acho que todo mundo já sabe, né? Quem viveu essa época já sabe de que eu estou falando e qual caso estou trazendo hoje. É o caso da atriz Daniela Pérez, tá? A carreira dela foi uma carreira curta, mas muito bem colocada, né? Ela era filha da autora de novelas Glória Pérez, né? Todo mundo sabe quem é a Glória Pérez, né? Se eu falar aqui, né, pelas novelas que ela faz, né, todo mundo sabe quem é ela, porque ela é muito conhecida no ramo artístico, né? Chocou praticamente o ramo artístico inteiro, tá? E causou revolta, muita revolta, né? Não tem como não se revoltar com um caso desse, né? Então eu vou começar, né, falando, né, desde o nascimento dela, né, e vários detalhes também, porque eu pesquisei muita coisa, né, e além da questão do julgamento, eu tenho um documentário, né, sim, um documentário que foi lançado pela HBO Max há quase 2 anos atrás, um documentário muito bem feito, né. Então vamos começar. Bom, ela nasceu,
A Daniela, ela nasceu dia 11 de agosto, sim, dia do advogado, tá? É uma coincidência muito bacana, na minha opinião, né? O aniversário dela era dia 11 de agosto. 11 de agosto de 1970, na capital fluminense, tá? Ela nasceu no Rio de Janeiro em 11 de agosto de 1970. E desde já muito pequena ela demonstrou, desabrochou aí para dança, né? Ela já pro balé, né? Então a mãe dela já começou a investir nela, né? Acreditando no potencial dela, já começou a investir nela, né? Colocando ela em uma das escolas de companhia de dança mais conhecidas do Rio de Janeiro, né? E ela se desenvolveu muito, né? Conhecendo muitas pessoas do ramo, não só porque a mãe dela era do ramo artístico, mas também outras atrizes que eram bailarinas, que são bailarinas, uma delas, inclusive, que dá um depoimento muito bom no documentário da HBO, que é a Cláudia Raia. Né? E com isso, ela vai desabrochando, só que ela não começa a carreira de atriz tão cedo, tá? Isso eu achei muito bom por parte da Glória, né? Ela deixou a menina viver, né? E ela foi somente bailarina até uma certa idade, né? Até uma idade mais ou menos avançada, né? Porque ela só foi colocada no meio das novelas assim a partir de 1989, com a novela Barriga de Aluguel, que era de autoria da mãe dela, na Rede Globo, né? Onde ela fez uma dançarina de um café, né? E que sonhava em ser dançarina profissional, né? Então, ela interpretava personagens que tinham a ver com a dança. E logo depois, em 1990, ela fez uma ponta numa outra novela, mas essa novela eu nunca vi porque era uma novela da Rede Manchete. A Rede Manchete foi extinta quando eu era muito pequena, né? Então eu raramente lembro de coisas de programas da Rede Manchete. E a ponta nessa novela, né, chamada Cananga do Japão. Ela conheceu o futuro marido dela, que era um ator lindíssimo, talentosíssimo também, e que até hoje se revolta com essa barbaridade, que foi o ator Raul Gasol. Ela conheceu ele, se apaixonou, logo depois se casou, tá? Ela vivia uma vida feliz com ele, né? E logo depois ela foi contratada para uma outra novela que não era da mãe dela. Era de autoria, se não me engano, acho que era do Gilberto Braga, tá? Que, inclusive, essa novela eu ouvi vários capítulos dela no Canal Viva, né? O Canal Viva é aquele canal TV a cabo da Rede Globo, onde só reprisa programas antigos. E essa novela se chamava O Dono do Mundo. Ela já interpretou a irmã da protagonista da novela, né? E sendo uma atriz em ascensão, ela foi encaixando papéis seguidos de papéis, até que em 92 ela foi contratada aí para fazer uma novela inteira mesmo, não foi de pontas, nem de personagem especial, nem nada, que foi a novela de Corpo e Alma, que é da autoria exclusiva da mãe dela. Essa novela nunca foi reprisada e nunca será reprisada porque tem uma liminar na justiça da própria Glória Pérez, que decidiu não reprisar essa novela, nunca reprisar essa novela em relação ao que aconteceu, porque foi justamente no meio dessa novela que aconteceu a tragédia, tá? A personagem dela fazia par romântico com o ator, né? Agora eu vou entrar na biografia desse ator, uma biografia um tanto quanto esquisita, na minha opinião, né? Porque falam muito sobre ele também no documentário, né? E como era o comportamento dele, né? Esse ator se chamava Guilherme de Pádua, tá? Ele nasceu em 1969 em Belo Horizonte.
Ele era um ator iniciante, muito, muito iniciante, principalmente em novelas. Era praticamente a primeira novela dele, tá? Essa novela de Corpo e Alma. Ele tinha feito ponta em uma outra novela de 1990 chamada Mico Preto. Porém, antes ele atuava em teatro, mas as peças eram tanto quanto duvidosas, né? Se é que vocês estão me entendendo. Eram peças em teatros um tanto quanto duvidosos, né? Com temáticas um tanto quanto duvidosas. E o comportamento dele era um tanto quanto narcisista e descontrolado, tá? Isso é bem deposto ali por dois atores que conviveram com ele durante essa época, né? Que eu achei dois depoimentos muito interessantes. Um foi o Maurício Matar e o outro foi o Fábio Assunção. O Fábio Assunção, inclusive, acompanhou boa parte, né, dessa jornada, né, porque acompanhou tanto ele quanto ela. O Fábio Assunção acompanhou o Guilherme de Pádua no teatro e a Daniela Pérez na novela de Corpo e Alma, né, porque ele também atuava na novela de Corpo e Alma e pasme, tá? O triângulo amoroso da novela era entre a personagem da Daniela, do Guilherme e do Fábio, né? Então ele viu isso tudo muito de perto e ele dá um depoimento assim bem objetivo, direto, né? Bem esclarecedor quanto a isso. E ele soube também falar a diferença de comportamento entre os dois. E por incrível que pareça, não era só os próprios atores que percebiam essa esquisitice de comportamento dele, né? O próprio público, muitas vezes, na época, né, quando aconteceu essa tragédia, percebia que as atuações dele eram agressivas, né? Ele agia de forma agressiva nas atuações. A Glória Pérez pensava que era por falta de experiência dele, já que era a primeira novela dele, né? Mas ela não imaginava o que isso, né, o que ia acontecer, realmente acontecer, tá? E foi numa dessas peças de teatro, Quanto Tudo Duvidosas, que ele conheceu a esposa dele, que é a Paula Tomás, tá? Ela era obcecada pelo Guilherme, né? Os dois se conheceram, namoraram um pouco tempo, se casaram, compraram um apartamento em Copacabana, tá? E pouco tempo depois ela engravidou, tá? E nessa época a Daniela já estava em muita ascensão, todo mundo já conhecia ela, ela já era muito famosa pelo Brasil inteiro, ela era a revelação do ano. E só que, na minha opinião, tá? Essa Paula Tomás, ela era completamente paranoica, tá? Inclusive, no julgamento, ela chegou a falar que na época, quando ela assistia as cenas dos dois juntos, o que é uma coisa completamente profissional e nada a ver com nada, né? Ela desligava a TV, né? Porque ela sentia muito ciúmes, ciúmes de uma coisa profissional. Enfim, né? Porém, não era só o caráter dela, né? O dele também, como eu já tinha falado desde o início, era muito duvidoso. E ele foi escolhido meio que por acaso também, porque o papel dele, né, não seria absolutamente dele, né? Ele meio que foi escolhido para substituir um outro ator, que também foi muito importante nessa parte da investigação e também no documentário ele deu um depoimento excelente, que foi o Alexandre Frota, era para ser dele o papel, né? E quando eu assisti o documentário, logo quando saiu na HBO, eu fiquei até com pena do Alexandre Frota quando ele deu o depoimento, né? Porque a impressão que eu tive, eu acredito que foi a impressão que muita gente teve também, foi que ele meio que se culpou um pouco pela morte da Daniela. Ele falou assim, ai, se eu tivesse encaixado o papel, né, nessa novela e tivesse entrado no lugar do Guilherme, né, a Daniela não estaria morta hoje.
Mas eu já vou falando, a culpa não é dele, tá? A culpa é exclusiva do assassino. Ninguém vem pregado uma placa na testa escrito sou um assassino, tá? Então, eu acho que ele não deveria se culpar por isso, né? E ele era muito amigo do Raul Gazola também. E ele viu tudo de perto, né? Muita coisa ele viu de perto, né? Então, realmente eu tive um pouco de pena do Alexandre, apesar de que eu não gosto muito dele, mas realmente eu vi um lado humano nele. E eu, assim, às vezes a impressão que dava é que ele meio que se sentia culpado, mas eu acho que ele não deve se culpar por isso, né? Fora também que logo depois, né, a Glória Pérez vai ouvir muita coisa que ela não deveria ouvir, né, com a perda da filha. Então, voltando ao assunto anterior, a Daniela estava em ascensão, né, ela era uma atriz que estava no auge da vida. E ela tendo muito destaque, né, dentro da novela, fora da novela, tendo muitos fãs, né? E o Guilherme de Pádua começou a ter ciúmes dela, sim, ele começou a ter inveja da própria colega de trabalho, né? Achando que por ela ser filha da autora, ela estava tendo mais destaque do que ele, né? Já que ele era o par romântico dela na novela. Até que um dia ele pegou o roteiro de cenas da semana e viu que ele não iria aparecer em 2 capítulos, né? Mas a própria Glória Pérez depois falou que não tinha nada a ver, que era do roteiro da novela mesmo, né? E que isso era normal, acho que para a maioria dos atores isso é normal, né? Às vezes aparece em alguns capítulos, às vezes aparece em outros, isso é normal, né? E ele também, segundo outros atores que atuavam, que serviram como testemunhas na época, falavam, né, assim como funcionárias da Globo, né, como camareiras, figurantes, né, e também falavam que ele assediava muito a Daniela, porque por ela ser filha da autora da novela, ele queria mais destaque, então era muita inveja. Gente, acho que isso no ramo profissional é o que mais tem, né? Cobra comendo cobra e, e acho que, sinceramente, acho que é um motivo muito torpe, na minha opinião, né? Eu acho que ele estava no mesmo patamar que ela, né? Ele estava ganhando muito, muito destaque, assim como ela também estava ganhando muito destaque, né? E também tinha a esposa extremamente ciumenta também no meio. E isso acabou piorando a situação, né? Então é complicado, gente. Eu que sou advogada já sofri tantas puxadas de tapete. Quantos de vocês já não sofreram puxadas de tapete? Então, assim, eu acho que os dois estavam em ascensão do mesmo jeito, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Porque eu vou falar uma coisa, eu acho que eles tinham fãs do mesmo jeito, eu acho que tava tudo igual ali, né? Então, assim, inveja é difícil, assim, olha, não sei nem o que falar, tá? Porque a barbaridade foi muito grande. E, então, devido a esses meros 2 capítulos, né? E para piorar a situação, a Glória Pérez colocou, né, que os dois iriam terminar, né, em um dos capítulos aí da novela, que inclusive foi as últimas cenas gravadas, né, que antecederam a tragédia.
Pois é, no dia 28 de dezembro de 1992, né, eles gravaram a cena em que eles estavam terminando o namoro. Aí, do nada, né, segundo as próprias camareiras da Rede Globo, ele começou a chorar logo após a gravação da cena, tá? E de repente entregou 2 bilhetes para Daniela. Isso foi confirmado, tá? Pelas camareiras da Globo. E a Daniela ficou muito, muito, muito nervosa, tá? Até hoje não se sabe o conteúdo desses bilhetes, né? E inclusive a própria Daniela falou para as camareiras na Globo, eu não lembro exatamente qual frase que era, mas é alguma coisa assim, ele está confundindo pessoal com profissional, né? Resumindo, inveja, porque os dois estavam crescendo igualmente dentro da Rede Globo, tá? Os dois tinham fãs igualmente. E assim, ele foi pro apartamento dele, né? Aproveitando o intervalo das gravações. Não sei, não se sabe o que ele falou pra mulher dele na época. E pegou o carro com a mulher dele atrás, com um lençol, coberta por um lençol branco, deitada, onde ela ficou deitada até o horário de término das gravações, que era por volta de 9 horas da noite. Com isso, os dois saíram juntos dos estúdios, na época que era outro nome, era os estúdios Taikon, né? Hoje é o Projac. Naquela época eram os estúdios Taikon. E um pouco antes deles saírem, eles tiraram fotos com fãs, na maioria crianças e adolescentes, que estavam junto com os pais. Inclusive, os pais dessas crianças foram testemunhas também, sim, tá? E, inclusive, um dos pais dessas crianças, e também uma dessas crianças também, que hoje é adulta, deu depoimento no documentário da HBO. Eles tiraram foto e entraram esses respectivos carros, né? O Guilherme num Santana e a Daniela num Escort. Eles saíram, né? E o Guilherme foi seguindo a Daniela. Inclusive, isso foi confirmado pelos pais desses adolescentes, né? Que tiraram foto com eles antes. E a Daniela parou num posto para abastecer, confirmado por 2 frentistas do posto, desse posto de gasolina. Na hora que ela saiu, o Guilherme fechou a Daniela, né? Fechou o carro da Daniela. E na hora que eles saíram, né, do carro, o que foi presenciado pelos frentistas, né, e confirmado pela perícia depois, foi que ele deu um soco na cara dela, tá? Em que ela caiu desacordada, né? Pegou ela pelo pescoço e jogou ela no banco de trás do carro dele. Enquanto isso, a esposa dele, a Paula Tomás, saiu, né, do banco de trás do carro dele e tomou a direção eu não sei se foi do Santana ou se foi do Escort. Eu acho que o Guilherme pegou a direção do Escort e a Paula do Santana. E eles foram até a Rua Cândido Portinari, próximo à Avenida das Américas, né, que é a avenida em que se localizava o posto onde eles abasteceram. E com isso, né, aconteceu, né, a barbaridade, né? Eles arrastaram Daniela para o matagal, já que era um local muito ermo, que tinha muita floresta, naquela época não tinha tanta construção, afinal era início dos anos 90, e lhe deram 18 punhaladas, tá? Na região aqui do tórax e do pescoço, né? Ela teve um choque hipovolêmico, ou seja, ela perdeu muito sangue. E segundo a perícia, ela morreu em prazo de 2 minutos. Então, mas graças a Deus, né, o que poderia ser um crime aparentemente perfeito, se não fosse, né, uma pessoa que passou no local, um carro passou no local, só que o Guilherme e a Paula não perceberam. Essa pessoa era um advogado, que inclusive foi a principal testemunha do crime, era um advogado chamado Hugo da Silveira. Ele passou, ele achou estranho, né,
dois carros no local ermo. E com isso ele anotou as placas dos carros e em seguida chamou a polícia, tá? Logo depois a polícia chegou, né? Chegou a demorar um pouco. Isso é um ponto, inclusive, muito importante, ressaltado tanto pela Glória Pérez quanto pelo Raul Gazola no documentário, né? Essa demora da polícia em chegar, e quando chegaram só tinha o escort lá, né? E eles vasculharam o carro e encontraram somente os documentos do carro no nome do Raul Gazola. E ao ver o nome do ator no carro, já pressuporam aí que tinha alguma coisa a ver com a Daniela, e ligaram, e um policial voltou para a delegacia. Eram dois policiais, tá? Um voltou para a delegacia para avisar o Raul e a Glória, e o outro ficou de tocaia ali no matagal. E temendo, né, o risco de assalto, né, ou de qualquer outra coisa, ele foi se esconder atrás de uma árvore e tropeçou no corpo da Dani, né, e viu que era ela que estava morta. Aí foi aí que foi anunciada a tragédia, tá? Gente, a dissimulação foi muito grande, tá? A dissimulação foi muito grande. No outro dia já estavam anunciando quem era o provável assassino, apesar de que o Raul só ficou sabendo, gente, que dó. De acordo com depoimentos dos atores que estavam no velório, né, ele só ficou sabendo quem era o verdadeiro assassino da Daniela quase na hora do enterro. E a revolta foi muito grande, né, isso é inevitável. E o pior foi a própria dissimulação do Guilherme de Pádua, né, que ao saber entre aspas, né, porque ele que fez toda essa barbaridade, né, ele foi na delegacia, consolou o Raul Gazola, consolou a Glória Pérez e ainda falou que queria informações sobre o velório e enterro da Daniela, né? E vários atores, né, que trabalhavam com ela começou a anunciar: quem encontrar o assassino fala pra gente, quem encontrar o assassino chama a polícia, né? Mas as provas foram muito fáceis, né, de serem encontradas, porque aquele advogado, né, o Hugo da Silveira, que passou no local, né, ele falou que tinha visto o ator Guilherme de Pádua e uma moça de rosto redondo. Depois ele concluiu, sim, era a Paula Tomás que estava no carro, tá? Então, assim, foi muito fácil, fora também uma ligação, uma interceptação telefônica, claro, com autorização judicial que fizeram, né, em que o Guilherme falava para Paula que aguentaria tudo, né? Então a polícia começou a suspeitar da Paula também, né? Então foi, assim, não foi difícil de encontrar, né, quem fez, né, toda essa... não tem nem o que falar, tá? Porque... E depois o julgamento foi em 1997, tá, gente? Mas não resolveu muita coisa, porque tanto ele quanto a Paula saíram da prisão em 1999. Né? E o que aconteceu para não só a comoção nacional, né, mas mexeram na legislação também. A própria Glória Pérez conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas para a alteração da lei dos crimes hediondos, né, que depois essa emenda à lei dos crimes hediondos foi feita em 1994, na qual inclui homicídio qualificado como crime hediondo, tá? E também ela tentou proibir a progressão de regime, que foi declarado depois em 2006 como inconstitucional pelo STF. Se existisse feminicídio naquela época, seria feminicídio, né? Seria
denominado como feminicídio, o assassinato dela, seria, tá? Mas foi feito por uma mulher também, continuaria assim do mesmo jeito. Também as justificativas para o crime também foram justificativas assim horrorosas, né? Nada a ver com nada, né? Que depois concluíram, né, que foi inveja, né, cobiça, ganância, ciúme por parte da Paula Tomás, né? E assim, foi uma barbaridade, mas que se seguiu assim, com esquisitice, atrás de esquisitice, principalmente por parte do próprio Guilherme de Pádua, né? Ele publicou um livro em 1997 falando sobre a versão dele, mas a Glória conseguiu uma liminar na justiça na época para não publicar esse livro, tá? Esse livro não foi publicado, mas o advogado de acusação, na época assistente de acusação, deu o livro, não um exemplar do livro, somente para os jurados, né? Para comprovar, né, que provavelmente nesse livro o conteúdo principal é que ele denegriria a imagem e a honra da Daniela. E a Paula Tomás está vivendo a sua vida normalmente hoje, por incrível que pareça. Ela cursou direito, é advogada hoje. E o Guilherme de Pádua, para nossa surpresa, faleceu há cerca de 2 anos atrás de infarto, tá? E faleceu assim de forma, foi num piscar de olhos, né? E o Raul Gazola, né, no Twitter falou, hoje é o X, né? Mas na época era o Twitter ainda, e ele falou, hoje o dia amanhece melhor, né? Depois da morte dele, né? E eu vou falar uma coisa pra você, depois da morte da Daniela, o Guilherme de Pádua deu entrevistas, várias entrevistas, deu entrevista pro Ratinho, se não me engano pro Gugu também, quando o Gugu foi pra Record, deu entrevista pro Roberto Cabrini, e cada entrevista ele dava uma justificativa, né? Cada entrevista era uma justificativa diferente, sempre tentando culpar a Daniela, sempre. Aquela coisa, o agressor culpando a vítima, né? O feminicida culpando a vítima. E eu vou falar uma coisa pra você, que nem eu falei antes, né? Isso aconteceu muito. Muitas pessoas criticaram a Glória Pérez durante e após, né, esse assassinato tão repugnante. E, gente, ela ouviu que não deveria, né? Muita gente fala assim, por que você contratou o Guilherme de Pádua para fazer o papel lá do fulano de tal na novela e fazer par romântico com a sua filha? Gente, ela não tem culpa, tá? Como é que ela ia saber que ele ia assassinar a filha dela? Ninguém sabe, como eu já disse. Ninguém vem com uma placa escrita na testa falando, eu sou um assassino. Ninguém, gente. Ninguém. Como é que ela ia saber que ia acontecer isso, né? E ela ouviu isso muitas e muitas vezes. Uma delas, né, inclusive, foi numa entrevista que ela foi fazer logo depois, né, que aconteceu o assassinato. Ela foi no programa do Jô Soares, acho que foi no Jô Soares 11h30, né, que é aquele programa, acho que é no SBT. Ela foi dar uma entrevista lá pro Jô Soares, e eu não me recordo se foi alguém no auditório ou se foi o próprio Jô Soares que perguntou isso a ela, né, como se ela tivesse culpa em alguma coisa. Ela não tem culpa de nada, gente, ela não tem. A culpa é exclusivamente do assassino. E para você ver que o Guilherme de Pádua era tão adorado pelas pessoas, mas tão adorado, que eu me recordo, né, isso foi há 2 anos atrás, então, né, eu me recordo muito bem, né,
Para mim foi uma surpresa quando a minha mãe me mandou a notícia, né? Porque ele faleceu, acho que foi na noite, na madrugada, né? E só colocaram notícia de manhã cedo. E, e, foi um pastor que anunciou da igreja dele, virou pastor, gente, ele virou pastor, sabe? Bem, aqui talvez eu esteja salvo, mas no plano espiritual eu acho que não, né? Que Deus o tenha, ou o diabo. Pra você ver que ele era tão adorado, mas tão adorado, que o próprio pastor falou de uma forma, inclusive tem o vídeo no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Twitter, no Facebook tem, gente. O pastor, quando pronunciou, né, anunciou a morte dele, foi uma coisa tão, sabe, cômica, muito cômica, gente. Ele falou assim, ai, o Guilherme de Pádua morreu agora, agorinha, o cara sorrindo, sabe? Ou seja, com certeza ele não era flor que se cheire, tá? Então, gente, o vídeo já tá dando 36 minutos, foi o maior vídeo que eu já fiz, né, aqui no canal. Então, gente, dê a opinião de vocês aqui embaixo, tá? Dê o like de vocês, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, meu Instagram é @marinakdv. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Mas tenho certeza que ela tá em paz, tá? E as pessoas que eu vi no documentário, elas não podem se culpar por isso, tá? Então é isso, gente. Semana que vem tem mais, é o último vídeo semana que vem. Um beijo. Tchau.